Seja muito bem-vinda ao Mulher de Verdade, um podcast para mulheres amantes da palavra de Deus. Eu sou a Carol Belino. E eu sou a Bruna, estamos aqui diante de uma mesa posta para tomarmos um chá entre amigas e estaremos aqui todas as semanas com vocês. Então já para o que você está fazendo, já põe a sua água para ferver. Eu não sei se você vai tomar chá, se você vai fazer café, mas o intuito é que você separe esse tempo para nós estarmos juntas. E eu vi uma coisa legal que o pessoal está fazendo no Instagram. As mulheres estão tirando foto na frente da televisão com a xicrinha. Então, se você quiser tirar uma foto e repostar lá, é muito legal, porque o intuito é você assistir e participar da mesa com a gente e chamar suas amigas para assistirem também, para a gente ter esse tempo de comunhão. Para quem não sabe, nós temos um perfil no Instagram que é Design Divino IPP. Deve estar aparecendo aqui na faixa para vocês na tela. Sigam lá o Design Divino IPP, tudo junto. Lá a gente também coloca sobre os temas que serão abordados. A gente também traz outros conteúdos sempre relevantes e fundamentados na Bíblia para as mulheres, independente da idade. E aproveitando que nós estamos falando aqui de Instagram, hoje nós somos produzidas pela irmã Val. Ela colocou aqui na gente um colar. Você viu que é igual, né? Lindo, Só mudou a cor. Mudou a cor. E a Val, ela tem uma marca, né, de semijoias. Qual é, Carol? Então, vocês podem seguir lá o Instagram dela, o Mademoiselle. Tem coisas maravilhosas, lindas, como este colar que eu e a Bruna estamos usando. Sigam a Val lá no Instagram. E muito obrigada, Val, pela colaboração aqui com a gente. Ela vende joias lindas mesmo, semijoias. E aqui também deve estar aparecendo para vocês qual é o Instagram dela, tá bom? E para começar, hoje nós temos aqui uma convidada que veio de outro estado ao nosso encontro. Ela é muito especial. Ela é casada há 15 anos com o pastor Felipe Quirino. Eles moram em Balneário de Camboriú há 5 anos. Eles têm 3 filhos. Ela é mãe, dona de casa e trabalha com as mulheres da igreja local. E ela é a Marcele Quirino. Seja bem-vinda, Marcele. Prazer estar aqui. Sempre bom estar com vocês, sempre. Para nós é um privilégio, né? Porque a gente conseguiu encaixar a agenda dela aqui. Eu falei, graças a Deus que deu certo. Prazer. Muito bom. A Marcele já é de casa aqui, já gravou muitas coisas aqui na IPP TV, então você já deve ter assistido alguma coisa dela. Se não assistiu, digita Marcele Quirino lá na playlist da IPP TV e assista, que tem muita coisa muito boa, né, Bru? E para a gente começar, Marcele, aqui, a gente sempre faz uma pergunta para todos os convidados, então ninguém foge dessa. Então eu queria saber, quem é Jesus para você? Bom, eu não posso mentir que Carol já tinha me adiantado essa pergunta, que aí eu já venho pensando no que eu vou falar, né? E eu acho que para mim, sabe, quando eu penso em Jesus, claro, meu Salvador, o Salvador da minha vida, mas sabe que eu tenho Jesus assim como alguém que me conhece. Eu fico pensando nele como alguém que sabe quem eu sou, mas que viveu aqui, então ele conhece as minhas dores. Não estou falando que a minha vida é só de dores, né? Mas é alguém que conhece. Ele viveu, Deus é Deus, mas aquele verso, né? Ele sabe o que é padecer. Então, quando ele viveu aqui, ele também sofreu. Então, ele sabe exatamente o que a gente passa aqui, né? Enquanto nós estamos aqui. Então, eu fiquei pensando assim, quem é Jesus para mim? É meu Salvador, é o meu grande amigo, mas é aquele que sabe, que entende exatamente o que eu sou, o que eu passo por aqui e que consegue, assim, me auxiliar bem, porque ele já viveu aqui como eu. Então, fiquei pensando que Jesus, para mim, é esse companheiro, assim, de todo dia, de estar ao meu lado e de entender o que eu passo, o que eu vivo. E durante essa conversa, nós vamos descobrir por que a Marcele está trazendo isso. E eu acho legal que você trouxe uma característica de Cristo para você, que é muito pessoal. Porque geralmente a gente define Jesus com características assim que a gente não provou, a gente não experimentou. Então hoje eu já aconselho você, pega a caixinha de lenço, pega lá a caixinha de lenço. Eu ia falar justamente isso, assim, que a definição dela foi bem pessoal. Querido, Lindo. porque quem é Jesus? Ele sabe, ele conhece. Sempre que eu penso nisso, assim, numa dificuldade, em alguma coisa,
que eu falo com Cristo, Senhor, tem misericórdia. Ele sabe o que eu estou passando, porque ele já viveu aqui, ele sentiu as dores e tudo, então eu gosto de pensar nele assim. E Marcele, então já falando sobre Jesus, como você conheceu a Cristo? Então, interessante, né? Eu tenho 43 anos de idade, faço 44 daqui a uns dias. Olha, vou dar parabéns, hein? E eu não sou uma pessoa que tive uma data, assim, de um encontro com Cristo. Então, quando eu tinha 14 anos, aconteceu tal coisa. É interessante, pode soar um orgulho, mas não é. É graça mesmo. Mas eu não me lembro, nos meus 43 anos, de já ter passado o momento sem Cristo. Então, sempre me lembro de criança, de amar a Cristo. Então, eu nasci num lar evangélico, minha mãe crente, cristã, trabalhava na igreja, meu pai não. Depois ele se converte. Mas então, desde criança, desde bebê, eu sempre fui à igreja. E eu acho interessante pensar nisso assim, ó. Eu não preciso ter uma data. Que dia foi? Algumas pessoas têm esse marco, eu não tenho. E é graça do Senhor, porque eu me lembro de... Eu não tenho uma memória de não amar Cristo. Eu me lembro de pequena servindo a Jesus. Sabe aquelas crianças que trabalharam na igreja? Eu trabalhei na UCP, eu trabalhei na U, trabalhei na cidade, fui para a SAF, cantei no coral. Sabe criança assim? Então eu não tenho assim uma data. Eu de certa forma sou privilegiada, mas sempre sob a graça do Senhor, de ter Cristo sempre. Sempre, sempre. Não consigo lembrar de passar um momento sem Cristo. Tive momentos difíceis de repensar a minha fé no sentido da minha fraqueza, mas não de andar sem Cristo. Eu acho bacana isso, a graça do Senhor. Sim. Mas eu acho legal, assim, eu acho que desde mesmo do nascimento, eu sempre tive Cristo, sempre andei com Ele, e Ele sempre comigo, então eu não tenho uma data, eu sempre tive o Senhor como Senhor mesmo na minha vida. Isso é muito especial. É especial, também acho, assim, graça mesmo do Senhor, né? Que eu acho que poupa a gente de sofrimentos, não nos sofrimentos, porque todo mundo vai sofrer, mas eu acho que livra a gente de algumas marcas, de algumas escolhas, que a gente acaba fazendo por não conhecer a Cristo, por colocar, né, a nossa esperança nos lugares errados. É um privilégio mesmo. É uma bênção. E eu queria que você começasse a contar, então, um pouco pra gente, como que você conheceu o Felipe, como foi a história de vocês. Nós somos da mesma igreja, éramos da mesma igreja desde sempre, e depois vocês procurem o Felipe, a foto do Felipe, porque eu sou mais velha que o Felipe, não parece, por isso que eu estou dizendo da foto, porque eu sou jovem, né? Mulher jovem. O Felipe, a gente brinca que eu era professora da EBD dele, sabe? E aí a gente cresceu juntas na mesma igreja, nossos pais amigos, e a gente namorou 3 anos e nos casamos e temos 15 anos de casados. Então, nós nos conhecemos na nossa igreja, namoramos esses 3 anos, nos casamos e começamos aí a constituir nossa família. Eu não me casei tão jovem, não estou desanimando ninguém, estou dizendo que eu não me casei tão jovem, porque hoje a gente vê meninas se casando bem novas, né? Eu já me casei com 28 anos, ele mais jovem, mas eu me casei com 28 anos, e aí, como eu já não estava tão novinha, a gente não quis esperar muito para ter filhos, então 2 anos depois eu comecei então a minha jornada ali pela maternidade. E hoje a gente tem uma família de 3 filhos. Eu brinco que caberia mais. Mas até aqui o Senhor nos abençoou com 3 filhos. Estamos satisfeitos no Senhor, né? E essa hoje é a nossa família. Nós estamos juntos e temos nossos 3 filhos. E são lindos, fofos. Queridos, Quando você casou com o Felipe, ele já era pastor? Não. O Felipe, nós nos casamos. 1 ano depois, ele disse que ia para o seminário. Como que você reagiu a isso? Sabe que a primeira coisa que eu fiquei assim é que quando ele falou que ele ia para o seminário,
Eu não sei por que me passou pela cabeça assim, que bom, ele vai ser pastor da minha igreja, né? Da minha igreja, a igreja que eu nasci, a Igreja Presbiteriana de Poá, uma cidade aqui em São Paulo. E aí, naquele momento, eu fiquei feliz. E eu acho que ele estranhou, né? Porque geralmente as mulheres seminaristas já ficam... E eu achei, poxa, ele vai ser pastor da minha igreja. Depois, passados uns dias, eles assim, não, querida, eu não sei nem para onde eu vou. Uau. Então, a gente precisa pensar, porque vai ser assim. E foi. Eu costumo dizer assim, que o Senhor faz o chamado para o nosso marido. O chamado é dele, é dele. Ele é o pastor, é ele quem vai conduzir a igreja, pastorear a igreja. Mas Deus é tão bondoso que ele faz o chamado para a esposa e para os filhos. Então, eu também disse sim ao chamado. Não para pregar, mas para ser auxiliadora, esposa desse pastor. Então, eu disse, estou aqui, Senhor. Então, nós fomos para Balneário Camboriú. Eu brinco que eu também fui privilegiada porque é uma cidade muito bonita, né? Mas se o Senhor, eu falo para os meus filhos que nós temos que aproveitar, porque se o Senhor nos mandar para outro lugar, bem distante, bem diferente, é isso que o Senhor quer e nós estamos preparados para isso, né? Que bom, né? Eu achei muito interessante você dizer isso, o chamado é dele, porque hoje em dia, com essa questão das distorções dos Sim, papéis, a gente sim. acaba perdendo um pouco, né? Eu acho muito legal a família da Marcele, porque é bem família mesmo. E aí, depois que vocês casaram, você falou que você começou a tentar ter filhos. Logo no começo, logo vocês já tiveram filhos ou não? Eu brinco que eu passo embaixo do varal, da cueca, e fico grávida. Eu costumo dizer assim, a minha vida de maternidade foi bem complexa. Deus, de fato, trabalhou muito comigo na questão de maternidade. Eu sempre pensei em casar. Eu sempre achei bonito casar. Eu fiz 3 faculdades, comecei 3 faculdades e não terminei nenhuma. E aí meu pai dizia assim, meu Deus, Marcele, você não é nada, né? Assim, nada completo, você não terminou nada. E hoje, eu não sou mesmo. Eu não me formei em nada, né? E o chamado que Deus fez para mim era esse, de ser dona de casa e mãe. Não estou dizendo com isso que trabalhar, que fazer outras atividades. Estou dizendo o meu chamado. E eu amo, né, ser dona de casa e mãe das crianças. Então, eu me casei com 28 anos, com 30 anos a gente decidiu se preparar para que eu engravidasse. Então, eu muito organizada, fiz tudo que manda o figurino. Procurei um bom médico, fiz todos os exames, tomei vacina, me cuidei e bem direitinho. E engravidei. 2 meses depois de que a gente... Vambora, 2 meses depois eu estava grávida. E eu engravidei de um menino. A gravidez foi boa, tranquila, mas com 26 semanas eu senti que algumas dores, assim, tava alguma coisa esquisita, umas dores nas costas, assim. E aí eu fui para o hospital, chegando lá fizemos os exames, estava tudo ok comigo, tudo ok com o bebê, e o médico disse, você pode ir para casa, né? E aí eu fiquei feliz e tudo, e quando eu fui me levantar da maca, assim, me levantar da cama, a minha bolsa rompeu. 26 semanas. E foi assim mesmo, tá? E aí, dali, eu não saí mais do hospital, não tive alta. Fiquei 33 horas em trabalho de parto, porque o médico queria que fosse um parto normal. E ele nasceu mesmo de parto normal. Era um menino, nós o chamamos de Davi, né? E ele nasceu com algumas complicações, não muitas, tá? Era um menino até que saudável, assim, mas pitico, né? E ficamos 15 dias com ele no hospital. No 15º dia, o Felipe, eu ia sempre com alguém visitá-lo, nunca ia sozinha, com medo de ir sozinha. Interessante, no 15º dia, eu fui só. E fui arrumada, nega. Fui bonita, assim, Hoje eu vou ver o neném, né? E me arrumei e me lembro da roupa que eu tava. E peguei o carro e fui. E aí, quando eu cheguei lá, ele tava bem, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória. Ali mesmo, na minha frente, me tiraram. E aí, ele morreu, com 15 dias de vida.
Foi muito amado, a gente tinha esperança de que ele logo viria para casa, mas o Senhor o levou com 15 dias de vida. Pois bem, passamos um luto muito difícil, porque eu estava com tudo pronto. O quartinho estava pronto, a roupa estava lavada, estava tudo prontinho. Então, nós esperamos um pouco. E interessante, quando eu voltei para casa, isso é bom registrar. Alguns dias depois, eu lendo as escrituras, lendo a Bíblia, Isaías, um texto que abri, estava vindo na sequência, e aí dizia assim, ó, eu vou tirar a sua tristeza, colocar alegria e vou te dar dupla honra. Isso lá atrás da minha vida. Está anotado na minha antiga Bíblia. E aí, meus dias passaram. Depois de 5 meses, meu médico disse que eu podia engravidar de novo e eu engravidei. E aí eu fiquei grávida de outro menino. A gestação foi um pouco complicada, porque aí a gente descobriu que eu tinha um problema, incompetência istmo-cervical. Então, o bebê era bem pitiquinho, mas o meu corpo já se preparava para o parto. Então, eu fiquei de repouso algumas semanas, poucas semanas, quando a gente descobriu. E ele nasceu de 38 semanas. Um menino querido, grande, e viemos com o Danilo para casa, e ele hoje está com 12 anos. Sou mãe de um adolescente. Passa, É né? baterista da igreja, é um querido, ama o Senhor, é bom pretendente, que eu digo. Olha o coração de mãe. Quando o Danilo fez 3 anos, nós decidimos que queríamos ter outro filho. Então, eu, de novo, me preparei, me programei e fiquei grávida, de novo. E, para nossa surpresa, quando eu fui fazer um ultrassom, eram gêmeas. Eu quase morri, porque o menino era seminarista. Como é que ele ia comprar fralda para 2 crianças, né? E aí, vamos embora. Gêmeos. Eram 2 meninas. E aí nós decidimos que a primeira que nascesse se chamaria Fernanda e a segunda se chamaria Elisa. A gravidez ia bem. O meu médico pediu para que a gente fizesse uma cerclagem. É de 1 a 3 pontos ali no colo do útero para ele ficar fechadinho e não ter perigo das meninas nascerem. E pediu para que eu ficasse repouso, não absoluto, mas que repousasse. Com 26 semanas, tudo que eu passei, eu comecei a passar novamente. Eu acordei sentindo algumas dores, fui para o hospital e quando eu cheguei lá, eu já estava em trabalho de parto. E aí, uma das meninas estava encaixadinha para o parto normal e a outra atravessada, assim. Tinha mais de 30 pessoas dentro da sala do centro cirúrgico para me ajudar ali, né? E aí, as meninas nasceram. Fernanda nasceu primeiro, de parto normal. O médico conseguiu fazer uma manobra. Elisa também nasceu de parto normal. E quando elas nasceram, a sala estava cheia, assim, 30 pessoas. E quando as 2 nasceram, eu não ouvi choro, eu não ouvi nada. E ouvia só aquela confusão, assim. E saíram com as 2 meninas e saiu todo mundo. Ficou eu e a obstetra, terminando ali de fazer o que tinha que fazer. E eu me lembro de ficar assim sozinha. Meu Deus, o que está acontecendo? Onde é que está o Felipe? Onde é que estão as meninas? Ninguém fala nada. E aí vem uma médica e diz assim, olha, as meninas nasceram muito mal, são muito pequenas e elas têm uma infecção. Só isso. E saiu. E aí eu fiquei ali, sem saber o que fazer, eu lembro de, Senhor, misericórdia, assim, misericórdia, né? Aí, passado algumas horas no pós-operatório, pós-parto, aí eu fui conhecer as meninas. Elas tinham 30 centímetros, uns cotoquinhos assim, e pesavam 800 gramas. Nossa. A cabeça era uma laranjinha, assim, sabe? A mão, eu lembro da gente pegar, assim, ó, era um cotoquinho de dedo, assim. E aí elas nasceram muito, muito, muito doentes. Elas tinham, de fato, problemas de má formação. As 2 eram idênticas, elas tinham uma má formação no crânio, um afundamento assim de crânio, as 2 iguais, não tinham o formatinho do nariz, as abinhas do nariz,
e bem pequenininhas. E aí, cheias de complicações, em tudo. Tinham problemas cardíacos, tinha problema no rim, problema pulmonar, enfim. A Elisa, a segunda neném a nascer, só viveu 1 semana. Nós ficamos no hospital 1 semana, porque de fato eu estava com uma infecção. E quando nós fomos para casa, o nosso carro, mandaram a gente para casa e as 2 estavam vivas. Quando nós estávamos assim no semáforo, um carro bateu no nosso carro. Oh. Todas as roupinhas, as coisas voaram pela rua. E nesse momento, o Felipe recebe uma ligação. Então, 2 rapazes alcoolizados vêm para tentar se explicar e o Felipe com o celular na mão, dizendo para a gente voltar, porque Elisa não estava bem. Elisa já tinha morrido. Então, a gente entra no carro batido, quebrado. Voltamos para o hospital. E, de fato, chegamos lá, ela tinha morrido, né? E aí, pela segunda vez, vamos nós passar por tudo aquilo, né? É triste, assim, essa parte de luto, mas de você ver os seus filhos, né? No cemitério. É triste, assim, dá um vazio, assim. Só que aí nós tínhamos outra menina para cuidar. Então, fizemos o que tinha que ser feito e voltamos para o hospital e lá estava a Fernanda. A Fernanda viveu 8 meses no hospital, nunca foi para casa. E aí, tudo que você imaginar, ela tinha. As nossas visitas eram assim, ó, a gente ia, a médica chegava para nós e falava assim, ó, ai, Marcele, não tenho boas notícias. Aí eu assim, ai. Aí ela dizia assim, ó, hoje a Fernanda precisou de receber sangue, porque, olha, hoje os rins não funcionaram. Ó, a gente chegava lá, às vezes, ela estava enorme, assim. Ela estava inchada. Aí a gente precisa que ela perca peso, Marcele. Aí no outro dia ela tinha perdido peso. Ai, Marcele, ela perdeu 20 gramas. Ela não pode... Era assim a nossa vida. 8 meses nós ficamos assim. E é interessante que a médica, a gente conhece, a gente tem contato até hoje, ela falava assim comigo e virava e ia dar boas notícias para as outras mães. Ela falava, olha, Marcele, a situação não tá boa. Aí eu olhava para outra mãe e dizia, olha, o seu bebê tá ótimo. E eu ficava ali, né? Só eu e Fernanda. Meu Deus, até quando eu vou passar por isso, né? E nós ficamos 8 meses lá, até que descobriram que um furinho no coração estava atrapalhando a parte respiratória. Resolveram transferir para um hospital aqui na Luz para fazer uma cirurgia. Ela saiu do hospital lá da cidade bem, 100%. Mas a gente acha que ela pegou uma infecção no caminho, porque ela chegou no hospital na Luz com 39 de temperatura. Nossa. E a partir daí foram 48 horas de muito sofrimento, assim. Ela ficou desidratada, o probleminha ali na testinha, assim, a gente conseguia enfiar uma mão, assim, sabe, dentro, assim, muito. Chorava. Ela não enxergaria. A gente tinha descoberto que ela... Porque estava estranho, sabe? Bebê hoje nasce com o olhão aberto. E Fernanda não abria o olho. E aí, quando fizeram o exame, ela tinha nascido com problema na retina, na córnea. Então, ela não iria enxergar. Eu e Felipe assim, meu Deus. Aí, no outro dia, a gente dormia assim, chorando. O que a gente vai fazer com uma bebê que não enxerga? E aí, no outro dia, a gente acordava assim, não. Tem coisa para fazer, né? Diz que tem escola, tem brinquedo, nós vamos atrás. E sempre era assim, sempre alguma coisa, sempre uma notícia assim. E aí, quando ela veio para São Paulo, ela ficou 48 horas internada e morreu também. Interessante, assim, que a gente ficou perto dela e depois o Felipe ficou sozinho, eu desci. E aí, quando eu subi, os batimentos cardíacos, assim, eu segurei na mãozinha, sabe? Assim, falava assim, querida, mamãe tá aqui. Por que você tá muito agitada? Tava com muita febre. Por que você tá assim? A mamãe tá aqui. Aí o batimento foi caindo. E caiu. E aí ela morreu. E aí, mais uma vez, vamos nós, né? Enterrar outra filha. E mais uma vez, a gente passando por aquela situação. Muito triste, muito. Quem já passou por isso, eu costumo dizer assim, ó,
Mesmo quem já perdeu filhos, a história é minha, a história é da pessoa, podem ter coisas parecidas, mas Deus trabalha com cada pessoa, né? Bom, mas aí vem uma coisa boa. Isso, há algumas tristezas, né? Quando eu e o Felipe nos casamos, eu tinha vontade de adotar uma criança. E aí eu disse, ô Felipe, vamos adotar alguém? Aí o Felipe, eu nunca pensei nisso. Mas se você quer... E aí lá atrás, antes disso tudo acontecer, nós nos cadastramos no Cadastro Nacional de Adoção. E nunca fomos chamados. Nunca. Já há quase 6 anos. Nunca tínhamos sido chamados, né? 5 anos. E aí, 30 dias que Fernanda morreu, 30 dias o Felipe recebe uma ligação. Olha, você e sua esposa estão cadastrados aqui no Cadastro Nacional de Adoção e tem um bebê aqui esperando por vocês. Não sei se vocês querem, tinha um casal na frente de vocês, mas eles não quiseram. Eu não sei se vocês querem. Então, tem um bebê aqui esperando. E aí nós fomos lá, tinha mesmo um menino de 10 meses, a coisa mais querida, que é o Miguel, que é o nosso filho do meio, que hoje está com 9 anos. A cara do Felipe. Olha Ah, como... se eu quisesse pedir o DNA. E o Miguel veio para nós 30 dias depois, como um bálsamo, sabe assim? As meninas que morreram, também o Davi lá atrás, a gente não substitui, sabe? É uma dor que depois se transforma em saudade, puxa, vontade de ter perto, mas o Miguel veio como um bálsamo, sabe? E ele tinha 10 meses, a gente sabe um pouco da história dele, do nascimento, e ele veio para nossa casa com 10 meses. Hoje ele está com 9 anos, ele sabe bem de onde ele veio, ele sabe que ele é o filho do coração. Agora ele está entendendo mais, ele faz algumas perguntas e ele se orgulha de ser filho, de ser diferente, sabe? Eu tenho uma purpurina a mais, né? E ele acha bonito e ele acha interessante, ele sempre soube e é o nosso menino, assim, nosso menino do filho do meio. Pois bem, tô quase terminando. Pode continuar. Depois que o Miguel nasceu, a gente queria ter mais filhos. Eu nunca fiquei com medo. É isso que eu ia perguntar, porque depois de ter passado por tantas experiências assim, Ana, Algum trauma, né? nunca fiquei com medo, porque assim, Deus faz o que ele quer fazer, né? E aí, só que eu comecei a orar assim, Senhor, eu queria muito ficar grávida. Só que eu não quero passar pelo que eu já passei, sabe? Já doeu demais, eu não queria. Então, assim, se for para eu passar, não me dá. Ok, me deixa como eu estou. E aí, a minha oração era bem assim mesmo. Senhor, não me deixa. Eu não queria ter uma gestação complicada. Mas, Senhor, eu não queria ter um filho doente. Porque eu me lembrava do que eu ia ter que passar com as meninas, né? Ai, Senhor, me dá uma gravidez tranquila para eu ficar tranquila, para eu curtir gravidez, poder bater perna e depois cuidar do neném. Mas se não for a sua vontade, ok, eu estou satisfeita. E todos os meses, quando eu menstruava, primeiro me vinha uma tristeza, porque eu estava esperando, eu queria ficar grávida. Mas depois eu lembrava assim, pois é, o pedido que eu fiz foi, então, é isso. Deus está dizendo que não é não. E aí nós oramos por um novo bebê 2 anos e não veio. E aí Felipe e eu entendemos que era isso. Tínhamos que estar satisfeitos com os 2 meninos. Aí nós chamamos os meninos, que eles oravam toda noite, tá? E aí nós chamamos os meninos e dissemos para ele, a partir de hoje, a gente não vai mais orar, a gente vai só agradecer por isso. Ah, tudo bem. E paramos de orar. E aí, nega, eu estava grávida. E quando eu fiquei grávida, eu pensei assim, bem certinho, assim, ó, se Deus está me dando é porque Ele atendeu o meu pedido. Eu queria ter uma gestação tranquila e queria ter um bebê saudável, queria que fosse tudo certinho, então eu vou descansar nisso, de que tá tudo ok, né? E aí, com 12 semanas, o meu colo do útero já estava fininho. Então a médica disse, você precisa ficar de repouso absoluto. Fiquei de repouso. Então, quer dizer, Deus já disse assim, não, querida. não vai bater perna Não, por aí, não. vai ficar deitada. Eu fiquei 8 meses deitada. E num exame de segundo trimestre, até ali estava tudo bem, o médico fez o exame e viu que tinha alguma coisinha que podia ser positivo
para síndrome de Down. E aí, eu me lembro, assim, de sair da clínica pisando nas nuvens, assim, ó. E eu lembro de dizer assim, Senhor, eu não. Aí, só que era só pode ser que não está confirmado, você vai ter que fazer um exame. Eu dizia assim, não, né? Não vai ser, porque eu pedi tanto ao Senhor, eu não queria, porque eu nunca menti. Ter um filho deficiente, hoje as pessoas olham e dizem assim, ela é tão linda, né? Porque ela é mesmo, uma querida. Mas não é fácil. Ninguém diz assim, ó, tudo que eu quero é um filho deficiente. Ninguém diz, mana. Então é um susto. Eu levei um susto, assim. E aí eu colhi sangue 3 vezes e o resultado nunca veio. Ia para São Paulo, voltava dizendo não tá certo. Ia para São Paulo, voltava. A 3ª vez até chegou aí para os Estados Unidos e voltou sem resposta. Aí a médica assim, vamos colher de novo? Não quero. Deixa assim. Se vier, ok. Se não, ok. E eu orei os outros meses dizendo, Senhor, eu queria um milagre. Ok, o exame até apontou, mas o Senhor pode, assim. Eu orei. Ouve a minha oração, Senhor. Porque como é difícil e tudo mais. E quando a Melissa nasceu, uma menina, ela nasceu com síndrome de Down, né? Foi um momento difícil, assim, de tentar entender o que o Senhor queria para nós. Então, quer dizer, poxa, a gente perdeu 3 filhos, a gente já chorou por isso, a gente clamou por isso, e o Senhor disse não para os nossos pedidos, né? E a gente vai entendendo. E hoje, nós temos 3 filhos. E aí eu gosto de dizer que Deus me fez completa. Eu sou mãe de um filho biológico, eu sou mãe de um filho adotivo e sou mãe de uma filha especial. Eu tenho as 3 coisas na minha casa, na minha vez. E como que eu posso não ser grata ao Senhor? Sabe essas frases feitas assim, o Senhor dá filhos especiais para quem... A minha filha é especial, porque é um nome que deram por conta de cuidados que ela precisa, mas meus 3 filhos são especiais, entende? Eu não rotulo assim, ela precisa de mais cuidados, é um bebê que tem grandes dificuldades, ela tem 2 anos e 4 meses e não anda, ela não engatinha, mas ela já fala algumas coisas, ela chama um papai, ela pede um papá, ela começou a falar mamãe, mas ela é cheia de dificuldades, né? Melissa nasceu sem enxergar de um olho, né? A gente percebeu que um olhinho menor do que o outro e fomos fazer exame. Olha que interessante. Um olhinho dela tem um coloboma que afetou a retina e por isso ela não enxerga. Nós não sabemos quanto. O outro olho também tem um coloboma. E o médico disse assim, eu não sei o que aconteceu no caminho, mas esse coloboma não atingiu nada. Então, por isso ela enxerga. Então, eu podia até dizer assim, miserável que sou, né? Poxa, que triste a minha vida, né? Porque eu passei dificuldades, eu chorei muito mesmo. Mas eu consigo, pela graça do Senhor, eu consigo olhar para mim, para a história da minha família e consigo ser grata pelo que o Senhor fez conosco, né? Hoje nós somos o que nós somos por conta disso, dessas coisas que nós passamos. Porque essas adversidades são para nos aperfeiçoar. Então, nós fomos mesmo, assim, ó, torcidos mesmo. E hoje, eu não saí da fila de adoção. Sério? O Felipe, a médica conversou e disse que eu não posso mais ter filhos, assim. Eu tive um problema no parto da Melissa e ela disse assim, olha, de fato, ela tem dificuldades e meu útero estava aderido à bexiga. Então, ela disse assim, ela quase morreu. Eu gostaria de pedir para que vocês conversassem e tudo. Então, a gente decidiu que por conta da saúde, mas eu continuo lá no cadastro de adoção. Aí o Miguel fica assim, mãe, a gente podia ser chamado, né? Mas Ficava eles também querem Ah, mais. Ficava 2 da barriga e 2 do coração, né? E o Senhor fez isso conosco.
E nós somos gratos ao Senhor pelos filhos que nós temos. Eu gosto de dizer que eu tenho 6 filhos, né? Lá no céu, quando a gente se encontrar, vai ter que ter paciência, que eu tenho 6 atrás de mim. E os que estão comigo é porque o Senhor quis que estivesse. E 3 estão com o Senhor. Eu escrevi um texto uma vez que dizia assim, que eu disse para as minhas filhas assim, ó, vão para casa e espera a mamãe chegar, né? Eu lembro de ter escrito assim, quando a mãe da gente fala isso, vai e me espera. Eu escrevi a mesma coisa, vão para casa e espera a mamãe chegar, porque eu vou para lá. Elas já estão no lugar que deviam estar. Eu é que estou peregrinando num lugar que não é meu, né? Eles já estão no lugar e eu vou encontrá-los. Eu tenho essa certeza, assim. Creio no Senhor, né? Os filhos da aliança. Então eles estão lá esperando mamãe chegar. Enquanto isso, eu estou aqui cuidando dos outros 3. Falei demais. Claro que não. E a Bruna já tá chorando. Falei hoje, né? Eu falei que era para separar o lencinho. Você foi falando e fiquei pensando, como que os meninos receberam isso? Quando vocês descobriram, assim, porque os adultos, a gente sofre, a gente sente, mas às vezes as crianças não sabem, né, lidar bem com essas. Você sabe que quando a Melissa era pequena, a gente colocou ela no carrinho e fomos ao supermercado, né? E aí ela estava no bebê conforto e com aquela abinha por cima, então a moça do caixa não via a Melissa, mas via o mano empurrando o carrinho. Então ela passava a minha compra e fazia assim, ó, achando bonita aquela cena, o irmão, né, empurrando a irmã. Aí ela passava um produto e fazia assim para mim. Quando o carrinho aproximou, que ela viu que era uma criança com síndrome de Down, ela fez assim, ó. E aí ela ficava olhando para mim com dó de mim. E aí ela ficava assim, ó. E eu não tive boca para nada. Mas eu vi que ela ficou com dó. Poxa, que pena dessa mulher, né? Uma criança com síndrome de Down. E aí assim, ó, nega, ela passava a compra assim, ó. Triste de ver aquela situação. Os meninos sabem que a Mana é diferente, né? O Dan, que tem 12 anos, sabe um pouco mais. O Mimi ainda viaja, é perfeita, né? Mas eles sabem que ela tem algumas limitações. Por exemplo, ela não anda. Os outros bebês da igreja andam. Então, eles compreendem. Mas é Deus, mana, porque tudo na nossa vida é Deus. Deus mostrando pra gente que a vontade dele é perfeita. Porque eles amam a menina como uma coisa assim, ó. Ela tem 2 anos. Até hoje, a gente tá na mesa tomando café e eles ficam assim, ó. A Melissa acordou. Posso buscar a Melissa? 2 anos e nunca mudou. Eles são muito queridos. Eles amam a irmã. Eles perguntam do futuro. Ela vai casar, mãe? Ela vai ter filhos? Aí o Miguel fala assim, mãe, e se a Mel for a primeira mulher com síndrome de Down a ir à lua? Aí eu digo assim, querido, ela pode ser, ela pode ser. Então, sabe aquela coisa clichê assim, o amor supera essas coisas? É totalmente real. É muito verdadeiro mesmo. Ai, que especial, ela foi falando aqui. Você fala o quê depois? Eu tô sem palavras. O quanto a sua intimidade com Deus te faz ser forte, né? O quanto você conta essa história pra gente com gratidão. Mas eu vou falar uma coisa que eu guardei para falar aqui. Exclusivo, hein? Uma vez um diácono da minha igreja, da igreja que nós estamos agora, ele disse que me ouvia falar e como eu falava do céu. Ai, meu Deus, como eu falava do céu. E aí ele chegou em casa preocupado, mãe, falando para a mãe dele. Como se eu... Meu Deus, parece que ela deseja morrer, né? Parece que ela quer morrer. E por conta de falar dessa coisa de estar com Cristo, de viver com Cristo, de ter passado tudo isso, mas o que vem, né? Eu costumo olhar para a Melissa de coração, Deus sabe da minha vida. Eu costumo olhar para a Melissa, pô, a menina não enxerga, mana. O dia que a médica disse assim, ela não enxerga de um olho e o outro olho ela tá com uma miopia bem severa. Ela usa 6 graus no outro olho. Tão pequenininha. E aí eu assim, meu
Deus, eu não acredito. Depois eu assim, não, mas Deus fez os óculos, né? É uma possibilidade. Então, vamos continuar. O que é que me faz continuar? Graça do Senhor, misericórdia do Senhor. Não é por mim, é pela graça. Mas o que me motiva? É que para onde nós vamos, não vai ter isso. Entende? É o que me motiva. Só que aqui eu passo dificuldades, ela vai passar. Ela hoje passa dificuldades por não enxergar, por não andar e tudo. Mas para onde nós vamos? Porque nós sabemos para onde a gente vai. Lá não vai ter isso. Ela vai enxergar, ela vai correr, ela vai brincar. Não tem isso. Assim como o Mimi, não vai ter essa de eu sou adotado, todos nós fomos, né? Então, eu miro lá. É no céu. E aí, há uns 15 dias atrás, eu estou fazendo uns exames de rotina, assim, para minha saúde, e apareceu uma coisinha que a médica pediu um exame específico. E ela disse assim, olha, pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Então, eu prefiro pedir um exame para a gente ver se tem alguma coisa. E aí eu falei, ok, eu quero fazer, prefiro saber. E vim para casa pensando assim. Eu falo tanto de ir para o céu, de passar por dificuldades e, ok, vamos lá. E se eu tiver alguma coisa? Será que eu vou continuar firme? E aí eu vim comentando com o Felipe no carro, assim. Se eu tiver alguma coisa, eu sei o que Deus tem para mim. Eu já entendi. Ele vai me explicar depois, né? Eu e ele vai me explicar. Mas se eu tiver com alguma... Eu não tô falando nada de grave, a princípio, Mas se eu tiver alguma coisa, eu sei o que Deus quer tratar comigo. Porque hoje eu tô falando aqui no podcast e tô falando com firmeza das coisas que eu já passei e tudo mais. Só que até agora não me atingiram... As coisas que eu passei me atingiram, mas não tão diretamente quanto, por exemplo, a questão da minha saúde. E se acontecer alguma coisa? Será que eu vou continuar firme? E aí eu disse pro Felipe, eu já sei o que Deus quer de mim. Ele quer saber se eu sou firme, né? Então, se a Marcele que está conversando com vocês aqui no podcast, falando que passou por tudo isso e que mira no Senhor e que ama o Senhor, será que ela vai continuar firme? Eu espero que sim. Essa tem sido a minha oração. Que eu quero fazer os exames, quero ver o que é. Se tem alguma coisa, se não tem alguma coisa, se não tem, ok. Se tem, nós vamos embora, vamos tratar. Mas eu acho que é isso que o Senhor quer de mim. Ele quer saber se eu continuo essa Marcele que está falando com vocês aqui hoje. E eu espero continuar, pela graça e pela misericórdia do Senhor, continuar firme naquilo que eu creio e naquilo que o meu coração descansa. Então, pode ser que daqui a um tempo eu venha aqui e continue falando que é isso mesmo, que é essa certeza que eu tenho no Senhor, né? Já fica um grande pedido de oração pra gente, né? Sim. Por você, pela sua família. Uhum. Eu fico ouvindo, assim, você vai falando da eternidade. Eu acho que quando a gente perde alguém... O meu irmão morreu quando ele tinha uns 15 anos. Faz 18 anos isso. A nossa perspectiva da vida muda. Ela muda. Não tem como a gente explicar para pessoas que nunca perderam alguém, assim... E eu sinto que tem que ser alguém, assim, muito próximo do nosso convívio. Porque às vezes você perde um avô, alguém... Se essa pessoa era muito, muito próxima para você... Você vai ganhar, se você é cristão, você ganha essa outra perspectiva, porque eu sinto que as coisas do dia a dia, elas perdem o valor. Sim. Então, eu quero juntar um monte de dinheiro para quê? Se vai passar. Por que eu vou ficar buscando? Então, eu acho que Deus vai dando essa perspectiva nova pra gente, né? Sim. A dor sempre fica ali, Aham. martelando, mas a gente vai compreendendo que o que Deus tem para nós é muito maior do que o que o mundo tem para oferecer, para ofertar. Mas não é fácil, porque eu imagino quantas feridas, quantas dores, o quanto você chorou diante do Senhor durante todo esse processo. E eu acho que é um testemunho muito encorajador, porque hoje em dia a gente não aguenta nada. Você foi falando, eu pensei, mas se eu tivesse uma dorzinha, eu já ia falar, Deus, por favor, me tira daqui, me livra, eu não aguento, e já chora, já esparrama, porque a gente não quer profundidade. E essas situações que a gente vive levam a gente para lugares mais Sim. profundos. Ou para mais perto do Senhor, ou para mais longe, mas sempre vai levar a gente para um lugar mais profundo, Sem né? dúvida.
E eu creio que a sua comunhão com Deus, né, as suas devocionais, sua leitura bíblica te fortalecem, né? Você poderia compartilhar com a gente um pouquinho de como é a sua rotina? Porque com 3 crianças ainda dependentes, né? São os 3 de idade, talvez o Davi um pouquinho mais independente, né? Danilo. Com o Danilo É. com 12? Isso. Desculpa. O Danilo, então, um pouquinho mais independente. Como é que você consegue ter esse momento com Cristo, também incentivar os seus filhos na caminhada cristã? Ah, a gente, Carol tá aqui, aí eu não sei se você também aconselha, tá nessa área de aconselhamento também? Sim, a gente Então, trabalha juntas aqui no a gente Ministério ouve de muita Mulheres. gente dizendo assim, ai, eu tô orando, né, mas Deus não me responde, Deus não me fala, e porque muitas vezes eu quero a resposta do Senhor e a minha Bíblia fica fechadinha, eu abro dia de domingo, então sempre que eu converso assim com alguém, eu digo assim, como tá a sua vida devocional, né? Como tá a sua vida com o Senhor? Que não é uma caixinha de promessas, não é eu abro aqui, Deus fala, é a minha vida diária com o Senhor. De fato, Paulo tá certinho quando ele diz assim, ó, quem tá solteiro, fique solteiro, que é mais fácil de servir ao Senhor, né? Muito mais. Muito mais. Amanhã nós vamos pro acampamento. É pegar a mochila, botar nas costas. E eu, para vir aqui. Uma mudança. Então, é mais fácil. Com filhos, com a rotina da casa e tudo, se a gente não fica esperta, a vida devocional passa. Chega o fim do dia e acabou. Eu vi na minha casa que algumas coisas como celular, mesmo que sejam coisas piedosas, ajudar com coisas da igreja, vocês que trabalham com mídia, com TV, tira muito tempo da gente, né? Se a gente pega isso aqui, a gente fica horas aqui, nem vê o tempo passar. Mas na minha casa, a gente consegue, por conta da rotina da casa, da dinâmica de estudos com os meninos e o trabalho do Felipe, nós estamos já há 3 anos com uma bênção, que é de acordarmos juntos, o café da manhã é juntos e o devocional é juntos. Que especial. Muito, mana, muito. Só que aquele momento devocional é mais voltado para os meninos, né? E embora às vezes dure 1 hora, porque eles têm as perguntas que, né? Não é o meu momento devocional, não sou eu com Deus. Então, eu tenho um planinho de leitura bíblica que eu gosto, que é um plano de leitura temático. Eu acho legal. Peguei num blog aí da internet. Que liga alguns textos, não todos, mas liga alguns textos do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Eu tento fazer sempre num horário, sozinha. Boto o relógio para despertar um pouco mais cedo. Consigo fazer a leitura um pouco mais cedo, sem eles. E depois, junto com eles ali na rotina da casa. Tem que arrumar tempo. Não dá para ser íntima do Senhor se não tiver esse contato, né? Então, assim, a tecnologia ajuda, você tem textos e tal, mas eu sou antiga. Eu ainda acho que você precisa de um tempinho, você e o Senhor. Veja, não estou falando de horas. Às vezes são 10 minutos, mas são 10 minutos de qualidade. É uma leitura, pouco. Poxa, não dá para eu ler um capítulo. Tá, querida? Leia meio capítulo, leia só uma parte, mas leia bem lido, entenda o que está sendo falado, ore ao Senhor, vida devocional. É isso que o Senhor fala conosco. E óbvio, aquelas que podem, no fim do dia, ter um estudo melhor, aquela anotação boa, ouvir coisas, uma Bíblia com comentários, a gente só vai crescendo. Mas a vida devocional a gente precisa ter esse momento com o Senhor. Fácil não é, mas tem que fazer ficar fácil. Que eu penso que é isso que fortalece, né? Porque quando você passou por tudo que você passou, se você não tivesse onde se segurar, né? O C.S. Lewis que vai falar que na última hora da noite. Vocês vão ver quando vocês... Você tem filhos, Bruna? Não. Quando vocês tiverem... Ó, recebo. Eu tenho uma filha de coração, que é uma enteada. Ela tem 13 aninhos. Então, quando vocês tiverem... Você já tem? Quando você tiver filhos, vocês vão ver que para tudo a gente precisa de texto. A gente precisa dar aqui, né? Não é a nossa regra de fé e prática. Então, às vezes a gente não lê a Bíblia, né? A gente vai corrigir o filho, a gente só sabe falar, filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Filhos, obedeçam aos pais no Senhor. Não, a gente estuda para eu corrigir, olha,
lá diz assim, olha, a mamãe estava estudando hoje, e olha que interessante, diz assim. Aí ele vem te procurar alguma coisa de ciências, geografia. Pois é, eu vou ver um texto aqui, ó, diz isso aqui, a gente precisa disso. Se a gente conhece, a gente consegue ensinar, né? É importante que volta lá, se você não assistiu o primeiro episódio, assista. A Prisca veio falar só sobre isso aqui, sobre a importância da gente estudar a palavra de Deus com profundidade, mesmo que sejam pequenas Sim, porções, mas a gente precisa para a gente poder doar, né? isso mesmo, Passar para frente. isso mesmo. E aí, eu queria que você comentasse um pouco assim com a gente, no período, né, que você passou por todas essas questões. Como é que você fazia com as suas orações, com o seu tempo, com o Senhor? Porque às vezes a gente não consegue orar, a gente não consegue. E eu sei que às vezes tem pessoas que estão assistindo a gente que passam por essas dores, elas não sabem, não consigo ler a Bíblia, o que que eu faço? Como é que eu me coloco diante de Deus? O que que eu oro? Sabe lá quando eu disse de Jesus, assim, dele entender? Porque, de fato, você falou uma coisa muito verdadeira. Quando a gente passa por certas dificuldades, é interessante, né? O pecado mesmo. Porque quando a gente passa por dificuldades, é aí que a gente devia se aproximar do Senhor. Porque nós estamos no buraco. Então, quem que pode tirar a gente de lá é só Ele. Então, é aí que a gente devia se apegar. Não, o que a gente faz? A gente se afasta, né? Eu não quero mais ir na igreja. Meu Deus, quantas pessoas passam por problema? A primeira coisa é não vir à igreja. Não tem a força, o ânimo de vir. A gente para de ler a Bíblia, às vezes por revolta, né? Não quero ler. A gente não consegue orar. Vocês que trabalham com aconselhamento, é o que mais a gente ouve. Não consigo nem orar. Tem que conseguir. Aí o que eu disse de Jesus, ele sabe a nossa dor. Então, quando a gente diz assim, Senhor, eu estou aqui, mas eu não consigo falar nada. Ele sabe o que você está passando. Porque ele disse isso na cruz, né? Então, ele sabe. É por isso que eu vejo Jesus assim. Tem hora que eu não sei falar, não sei explicar. Tá, você passou por tudo isso. Não sei por quê. Assim, Deus trabalhou comigo, um dia eu pergunto e ele responde, né? E vai ter mais coisas à frente? Creio que sim. A nossa vida é essa busca pela santidade. Então, é assim, ó, não tenho vontade. Tem que procurar. Tem que procurar ajuda. Eu sempre digo isso. Tem que procurar a ajuda do pastor. Tem que procurar a ajuda da esposa do pastor. Tem que procurar conselheiras bíblicas. A gente tem procurado psicólogo. Não estou falando que é errado, tá? Mas primeiro o corpo de Cristo, né? Eu vou procurar alguém e aí depois, óbvio, tem gente que precisa de acompanhamento, precisa de medicação. Não estou dizendo que é errado. Mas primeiro o corpo de Cristo. Eu procuro meu pastor, eu procuro uma das meninas, eu procuro alguém que eu confio para orar comigo, para dizer não estou conseguindo, dá a mão para mim aqui. E a gente é para isso que serve o corpo de Cristo. Eu não consigo, seguro na tua mão, você consegue e a gente levanta juntas. É isso que a Bíblia diz. Eu vou repetir assim, ó, não é fácil. Não adianta olhar e dizer assim, ai, não é. A gente levanta mesmo sem vontade, sem coragem, a gente não quer ler, a gente não quer entender, a gente quer ler o que a gente quer, Que gosta. o que gosta. A gente quer a resposta do Senhor. Senhor, vai viver? A gente quer que abra e tá lá, né? Sim, vai. E não é assim. Então, e o Senhor vai fazendo, tá? Porque é o desejo dele. Ele quer que a gente fique firme. Então, o Senhor vai ajudando, mas a gente precisa tá ali, a gente precisa trabalhar, a gente precisa fazer a nossa parte, né? E aí, tudo que é bom dura pouco, né? Já tá quase acabando, que eu nem vi esse tempo passar. Nossa, eu ficaria aqui horas te ouvindo. Bom, então, para finalizar, a gente sempre faz uma dinâmica, uma brincadeira aqui com os convidados, onde eu te faço uma pergunta e você me responde com uma palavra. Tá bom. Pode ser? Pode. Então, tá bom. Qual é o seu livro da Bíblia preferido? Gosto muito de Eclesiastes. E qual é o seu autor preferido? Vou ser muito crentinha, né? Falando assim, eu gosto de Paulo. Sabe que eu tô apaixonada no Emílio Garófalo, né? Tô agarrada nesse moço.
Não posso falar, não sou suspeita, eu gosto Meu muito. Deus, você esteve perto dele, né? Aonde ele vai, eu vou atrás. Pastor, você podia vir aqui um dia. Eu tenho lido bastante coisa dele. Você tem uma banda ou uma música preferida? Sabe que Ai, era uma palavra só. Não tem tranquila. problema. Por que vocês não me falam isso? Você tá aí, Esther? Deve falar alguma palavra. O importante é a gente te conhecer, tá? Não tem problema. Eu gosto muito de Preciso de Ti, do Renascer Praise, que na época fazia tanta coisa boa, né? Muita Eu coisa gosto boa. muito de Preciso de Ti. E qual é a sua comida preferida? Meu pai. Calma que eu vou falar. Isso significa que ela gosta de comer. Muito! Sabe o que eu gosto? Eu gosto muito de frango com quiabo. Nossa! Mineiro Mineiro, gosta de gosto. frango com quiabo. Gosto. E o seu lugar preferido? Minha casa. Minha casa. Gosto de passear, gosto de sair, gosto. Mas gosto da minha casa. Gosto. Engraçado como os filhos pegam o jeito da gente, né? Os meninos gostam de sair, gostam de passear, mas você precisa ver que bonitinho todo mundo voltando para casa. É assim, ó, estamos em casa, né? Gosto muito da minha casa. Isso significa que o lar é um lugar acolhedor, é um É. lugar, né, de paz. Marcele, muito obrigada, viu, por ter vindo, né, tão distante. Obrigada mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi realmente um tempo muito precioso estar aqui com você, viu? Prazer. Eu trouxe um versículo para deixar para as meninas. Eba! Ah, Se você perguntasse qual é o seu versículo preferido, eu já tive outro. Que dizia assim que as bênçãos que estão por vir, né, são incomparavelmente... Mas eu tenho outro. A maturidade faz isso conosco, né? Eu gosto muito de 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo está em coisas aqui, não vai dar em nada. A gente nunca vai estar satisfeito. O marido não vai satisfazer, os filhos também não, a igreja nunca vai satisfazer, o pastor nunca vai ser bom o suficiente, a gente vai estar sempre sozinho, nosso corpo vai ser sempre feio, a gente vai ter menos filhos do que a gente queria, a gente vai viajar menos do que a gente queria, enfim. Se a nossa esperança está em coisas que vão passar, a gente é infeliz. E Paulo vai dizer, é o mais infeliz de todos. Se a nossa esperança está em Cristo, a gente pode descansar de que sempre, sempre, sempre o melhor está para nós, né? Sempre virá para nós. Pode ser que a luta aqui seja até Jesus voltar. Ninguém diz que a luta aqui vai acabar. Pode ser que ela seja até Jesus voltar. Mas a gente sabe para onde a gente está indo. Então, a nossa esperança está em Cristo. E aí a gente segue bem, feliz. amém. Que bênção, né, Carol? E aqui no nosso podcast a gente presenteia Ai, As nossas convidadas. É só uma lembrancinha, ah, na verdade. Então aqui tem um versículo que é o lema também do nosso podcast. aham. Que está lá em Lucas 1:38, né? Quer comentar um pouquinho, Carol, sobre quando a Maria, né, diz Ela diz: sim. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, né? É a postura. Ai, que lindo. Muito, muito obrigada. E aí tem um Vou guardar lencinho aí pra você guardar de recordação com também. muito carinho. Ah lá, você sabe que o design divino eu conheci aqui, né, com vocês. E levei lá para minha terra. Olha. Aham. E esse lencinho é pra você guardar. Quando você abrir, você vai ver que tá escrito Sim, Senhor Deus, pra você lembrar sempre. Querido, E foi a mãe da Simone, que é do nosso discipulado. Muito obrigada que você fez esses lenços pra gente, abençoaram muito. É, A mulherada aqui não brinca em serviço. Ah, Pra lá, guardar. ideias boas. Sou eu? Ah, não. Pra dizer Pra que a gente tem guardar. que parar de falar. Ele tá dizendo. Que lindo. Pra guardar, sim, Senhor Deus, que a mulher de verdade sempre diz sim para o Senhor. Lindo. Amei. E você é um exemplo para nós, viu? Um prazer, tá? Estou Prazer. sempre à Eu disposição. tô com pena de você, porque você não vai ficar com ela no feriado. Olha. Vai ser um privilégio de poucos. Já não vou mais na minha cidade, né? Ai, meu Deus. Eu também não deveria ir tanto assim, mas...
Meninas, muito obrigada pela companhia, pela participação de vocês hoje. Vocês que conseguiram assistir aqui até o final, coloque lá pra gente se vocês gostaram. Podem colocar também comentários aqui no YouTube ou também no Instagram. Nós estaremos também respondendo por lá alguma pergunta, enfim. E é muito gostoso e muito precioso estar aqui com vocês. Um beijo e esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau!